E aí, galera, vamos lá? Vamos juntinho. Professora Tabita, aqui juntinho com você, tá bom? E a gente vai dar continuidade, então, ao que nós estamos vendo sobre tudo que envolve a matéria. As formas de separar essa matéria, né? O que nós encontramos nessa matéria. E as transformações que acontecem nessa matéria. E aí a gente agora vai para um campo da industrialização de alguns produtos, certo? É isso mesmo. Então, se liga no nosso material aí, olha lá. Então, nós temos aí materiais sintéticos, parte 1. Nós vamos falar sobre a indústria química e a indústria farmacêutica. Dois, campos, dois polos muito úteis para as nossas atividades diárias, cotidianas, certo? Para início de conversa, a gente precisa entender, certo? O que é, como é que isso funciona? Então, existem materiais cuja existência ou ocorrência são naturais e outras que são sintetizadas, fabricadas, produzidas, que a gente chama de materiais sintéticos. Então tá, nós temos os materiais naturais e os materiais sintéticos. Nós vamos falar nessa aula de quê? Sintéticos. Mas a gente vai dar um spoilerzinho aqui sobre esses naturais, tá bom? Então, como é que eu consigo identificar esses materiais? Muito fácil, né, prof? Opa, então muito bem para você que você já conseguiu identificar mais fácil, mas vamos lá. Então, o que são esses materiais naturais? São aqueles encontrados na natureza, que podem ser extraídos naturalmente, podendo ter origem vegetal, pode ter origem animal ou origem mineral, certo? Então, aqui a gente tem os 3 elementos de cada origem. A vegetal, a animal e a mineral. Todos eles estão presentes na natureza. E eu posso utilizar essas substâncias da forma que eles estão encontrados. Ou não. Eu posso dar uma alterada, uma mudada aí na cara desse produto. E aí, muitas vezes, eu vou recorrer a fábricas, processos de industrialização para que eu tenha esse produto, e passe a usar esse produto de uma forma comercial, em que eu consiga ter uma rentabilidade, ou seja, que eu tenha um lucro em cima desse produto, sendo agora modificado, transformado, tá bom? Mas quando eu falo de matéria natural ou material natural, é aquele que está ali na natureza, em que eu posso pegar ali e utilizar, tá? Por exemplo, eu quero fazer um suco de manga. Vou lá no fundo do meu quintal, pego a manga, 3, 4, 5 mangas, sei lá com quantos você faz, pego lá, descasco, bato no liquidificador, já fiz o meu suco, tá bom? Eu utilizei um elemento natural. Estava lá na árvore, eu tirei e utilizei. Só que eu quero um suco, e aí eu vou ao supermercado. Lá no supermercado eu tenho a opção de fruta e eu tenho a opção de polpa, Ou nas caixinhas, que aí vai ser o material onde vai ter várias substâncias ali presentes naqueles sucos produzidos que são colocados ali naquelas caixinhas, tá bom? Já não é natural. Já foi alterado ali. Tá bom? Então, vamos lá. Esses elementos naturais, eles podem, então, sofrer algumas transformações, como ser tingidos, tá? E aí a gente tem aqui o exemplo do tecido de lã, onde a gente pode colorir da forma que a gente achar mais interessante, deixar numa espessura que seja agradável, se eu for usar para vestimenta, tá? Alianças, que aí eu tenho como base lá o ouro, a pepita de ouro, que eu vou moldando, modelando de acordo com a minha necessidade. Se eu estou falando de aliança, se é uma aliança mais grossa, uma aliança mais fina, Qual é essa riqueza, essa pureza aí desse ouro, tá bom? E aí a gente também tem aqui, ó, os móveis,
Tem gente que ama móveis bem mais rústicos, né? Feitos assim da forma mais rústica possível. Mas mesmo estes, você está utilizando aí uma fábrica que vai estar modelando, né? Aquela tora nesse material aqui, nesse produto, nesse assento, nessa mesa, um armário, um guarda-roupa, que seja. Então, ele vai sofrer transformações. Aquilo que era natural, houve uma transformação. Passou pela fábrica, pelas indústrias, e aí vai ocorrer essas alterações. Tranquilinho até aí? Vamos continuar? Vamos lá. Agora a gente vai focar especificamente nos materiais sintéticos. Então, eles são produtos manipulados e produzidos pelos seres humanos, que normalmente vão ter intervenção das indústrias, do processo de industrialização, tá? E aí, ó, a gente tem vários elementos, né, que nós utilizamos no nosso cotidiano e que são muito úteis. Por exemplo, você mora em um prédio, você está lá no 4º andar, né? E aí você tem uma vista belíssima. Só que no 4º andar está bem alto, né? E aí o que você vai precisar? Que as estruturas que te permitam acesso para estar mais próximo dessa paisagem tem o quê? O vidro. O vidro é um processo, passou por um processo. Era a areia que passou por um processo de industrialização que virou esse vidro. E aí tem vários tipos de vidros, né? Cada um adequado para uma função específica, tá bom? E então, esses vidros são úteis? São, né? Não só os vidros do carro, né? Enfim. Então, nos servem e passaram por um processo de industrialização, tá? São materiais sintéticos. Aqui, a gente tem tanto o cimento, olha aqui do lado, né? Tanto o cimento quanto o tijolo. Tijolo e cimento são produtos sintéticos. Foram manipulados, foram produzidos aí para utilizações específicas, para a construção, certo? E que também passaram pelas indústrias. Certinho? A tinta da caneta que a gente usa, tem gente que guarda, armazena ela de qualquer forma, a bicha, a temperatura muito elevada faz ela estourar, né? Tem que ter cuidado aí, sempre manter tampada, enfim. Mas essa tinta que está presente nessa caneta, nesse objeto, ela também é um material sintético, certo? Também passou por um processo de industrialização. Certinho? Aí os materiais de limpeza que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Principalmente as mulheres aí, enfim, higienizando, limpando, e a gente tem vários produtos. Cada um desses produtos tem uma funcionalidade, uma ação diferente que vai facilitar a vida da pessoa que quer ver a sua casa muito bem organizada, muito bem higienizada e limpa, tá? Todos esses produtos aqui passaram pelo processo de industrialização. São comercializados, né? São produtos que vão ter uma rentabilidade, um comércio, né? Um mercado para eles. Tá bom? Então, são todos produtos sintéticos. Vamos lá? Seguindo. Ok, aí a gente tem a indústria química, né? E aí a gente tem uma situação aqui. Quando começou o processo de industrialização, aí no século XIX, tá? Logo que essas indústrias começaram a surgir no país, havia um objetivo a ser alcançado, tá? Havia uma necessidade levantada pela sociedade, que era descobrir novos materiais e também produzir esses materiais em uma escala maior, porque a população estava cada vez mais crescendo. A demanda, ou seja, a necessidade para atender agora essa população era muito maior. Então, havia essa necessidade de novos produtos e uma produção em grande escala. Aí, ó, o mercado da indústria química explodiu, certo? No início, nós tínhamos duas substâncias mais primordiais para que
esses elementos, né, esses produtos começassem a ser comercializados. Então, a gente tinha o ácido sulfúrico e o carbonato de sódio, né, que é a soda, né? Esses dois elementos, eles eram a base para quê? Para a produção de sabão, do vidro, do ferro e do aço. Então, eles tinham basicamente esses dois produtos aqui químicos que eram manipulados, tá? E aí sofriam essas reações químicas e produziam todo esse material aqui, o ferro, o vidro, o aço e o sabão, tá? Posteriormente, você teve esse crescimento, novas descobertas, novas manipulações químicas e aí outros produtos foram surgindo, tá? Como os corantes, os fertilizantes, borrachas e outros elementos que foram sendo incorporados às nossas atividades, que faziam parte das necessidades dessa população em crescimento e que cada vez mais estava se tornando exigente, tá? E aí, esse processo de industrialização química começou a ganhar muito espaço em várias regiões que tiveram condições de implementar essas indústrias e mantê-las, né, para atender vários polos do país. Certinho? Vamos continuar? Aí a gente tem uma outra necessidade também muito importante, extremamente importante para a sociedade. Uma sociedade que cresce de forma um pouco desgovernada, muitas vezes, né, ela é acometida por também problemas ambientais, e esses problemas ambientais vão ocasionar o quê, prof? Problemas de saúde pública, né? E aí a gente vai entrar, então, na necessidade de entrar com medicação, que é o ramo da indústria farmacêutica, para procurar minimizar ou realmente entrar com processos de cura de algumas doenças, tá bom? Então, olha só, muitos dos medicamentos utilizados para curar as enfermidades no início do século XIX eram de origem natural e eles foram feitos a partir de elementos que estavam presentes na natureza. O que é muito abundante na natureza? Os vegetais. Esses vegetais, eles eram antigamente utilizados na forma de misturas, de concentrados. Eles pegavam, né, o conhecimento das pessoas mais velhas, elas traziam essas informações, pegavam diferentes ervas, diferentes vegetais, faziam as suas misturas e tiravam os extratos. E esses extratos eles davam para as pessoas para a cura ou amenização de uma dor, de uma enfermidade, enfim, tá? Não se tinha esse conhecimento do que de fato estava curando, do que de fato estava sendo utilizado daquela mistura. Sabia que uma erva X, Y e Z juntas davam uma mistura, um concentrado que permitia a amenização de uma dor de estômago, um processo de cicatrização mais acelerado, tá bom? Porém, havia um grupo, né, de pesquisadores também de olho em todos esses processos. Então, o que foi acontecendo? Houve um processo de evolução científica, tecnológica, que permitiu com que se conseguisse descobrir o que estava presente nesses componentes. Vamos dar uma olhada no material. Então, aqui, primeiramente, a gente tem a folha do salgueiro, tá? A partir dessa folha do salgueiro, que era utilizada, eles tiravam uma substância chamada salicina. Salicilina, quase não sai. Salicilina. Então, olha só. Com esse avanço tecnológico e científico, eles conseguiram isolar essa salicilina, tá, do salgueiro. Ou seja, existia uma substância química que agora foi identificada, muito bem identificada, separada, isolada, e agora eles sabiam, ó, na folha do salgueiro a substância tal, na folha Y a substância tal. Eles começaram a fazer esse processo de identificação,
retirando essa substância, identificando a substância realmente que tinha um poder curativo, tá? E aí a salicilina, ela foi identificada, existem registros de mais de 3.500 anos, olha aqui, ó. Existe um papiro, o papiro de Ebers, que lá na civilização egípcia, né, foi identificado, que já mencionava as ações analgésicas da salicilina. Olha só que interessante. Então, todo esse conhecimento tem registros, não só, né, gente, da salicilina, mas várias outras substâncias. Mas olha o tempo passado, né? E aí essas informações, elas foram agora sendo somadas às pesquisas mais recentes de industrialização que o país estava enfrentando, né? Ou passando, enfrentando não, passando. E aí foi muito importante esse avanço desse conhecimento, de realmente identificar o que estava presente ali, o princípio ativo das substâncias presentes nesses vegetais, nessas ervas, tá? E aí, olha só lá no nosso material, muito importante, tá? Que é o John Buchner, tá? Esse carinha, em 1828, ele fez o processo de isolamento da salicilina. Ele, então, isolou a salicilina do salgueiro, ele foi o que iniciou esse pontapé aí. Só que quando ele isolou e ele começou a utilizar isso para os seres humanos, eles identificaram, as pessoas começaram a passar mal. E aí eles identificaram que era uma substância tóxica. O que aconteceu? Apareceu um outro rapaz, um outro cientista, ele era químico, tá? E esse carinha sintetizou uma outra substância a partir da salicilina, do mesmo princípio ativo da salicilina, e formou o ácido acetil salicínico, que é o famoso AS, que a gente conhece. Olha lá o material. Então, o Rafael Piria, tá? Foi que identificou e formou esse ácido acetil salicínico. Nessa forma, tá? Dessa forma hidratada, oxidada da salicilina, ele conseguia medicar as pessoas e não causava efeito nenhum. As pessoas realmente tomavam, tinham esse poder analgésico e as pessoas eram, né, amenizadas aí no seu sofrimento. E aí a gente tem uma outra pessoa muito importante, está aqui embaixo, o Alexander Fleming, em 1928. Esse carinha descobriu acidentalmente, olha que legal, a substância química que hoje nós conhecemos como os antibióticos, que eram utilizados para matar bactérias. Ele era médico, né? E aí acompanhou todas as pessoas que estavam ali na pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, viu pessoas morrendo e tudo. Ele viu necessidade de estudos para bactérias que causavam infecções gravíssimas. E ele estava aí nesse ritmo alucinado para identificar isso, né? Uma cura, o que poderia controlar essas infecções bacterianas. E aí ele estava trabalhando com Staphylococcus aureus, que é um tipo de bactéria. E aí, como a gente estuda a bactéria, a gente utiliza umas placas pétreas, que a gente coloca elas ali e elas vão se proliferando. Você vai alimentando, elas vão se proliferando, né? Formando as colônias. Ele teve que se ausentar do laboratório onde ele trabalhava, passou mais de semanas. Quando ele retornou, viu que as placas pétreas estavam quase todas fungadas. E aí, ele já ia descartar, um colega dele perguntou, e aí, cara, como é que está o teu trabalho? E aí ele foi contar, e aí ele viu que em algumas placas pétreas, o fungo estava agindo, não permitindo a proliferação das bactérias. Foi quando ele percebeu que se tratava de uma substância que ele batizou de penicilina. Olha que interessante, né? Mesmo sem querer, ele descobriu o maior antibiótico, né, que é utilizado para vários tipos de bactérias. Galera, a ciência é assim, né? Ela vai buscando novos conhecimentos e a gente vai agradecendo por essas conquistas, tá bom? Um beijo para você, até a próxima!